Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fernando Roma, de Biologia. Estou aqui para te dar uma diquinha para a FUVEST. Diquinha boa, hein? Um assunto que os últimos vestibulares da FUVEST têm contemplado. Então eu queria que você prestasse bastante atenção. Sabe qual que é o assunto? É a dupla fecundação nas angiospermas. Lembra? Já ouviu falar disso? Então vamos retomar, vamos recordar? O que é essa tal de dupla fecundação das angiospermas? Onde ela ocorre? A dupla fecundação ocorre na flor. Então, começando com a estrutura da flor, para você relembrar. A flor ela tem as pétalas, as sépalas e o aparelho reprodutor masculino e o feminino. O aparelho reprodutor masculino são os estames, constituídos de filete e antera. E o aparelho reprodutor feminino é o pistilo ou carpelo. É justamente no pistilo ou carpelo que ocorre a dupla fecundação. Então eu vou destacar para você aqui essa estrutura que nos interessa muito. A estrutura pistilo ou carpelo é formada por três partes. O estigma, onde caem os grãos de pólen. O estilete, onde cresce o tubo polínico. E o ovário, dentro do qual existe o óvulo. Esse óvulo é o local mais específico ainda aonde ocorre a tal da dupla fecundação. Vamos dar uma relembradinha na estrutura do óvulo? Então acompanha comigo. O óvulo é uma estrutura que tem dois tegumentos protetores e dentro dele o saco embrionário, que é o gametófito feminino das angiospermas. Nesse saco embrionário, dois tipos de células nos interessam. A oosfera, que é o gameta feminino, e os núcleos polares. Estas células são umas, não são o total de células que tem ali, mas são as células mais importantes que nos interessam. Pois bem, agora para que a dupla fecundação ocorra, tem que haver a germinação do grão de pólen, que é a estrutura masculina, o gametófito masculino. No tubo polínico, que se forma a partir do grão de pólen, teremos os dois gametas masculinos, os chamados núcleos espermáticos. Agora dá uma olhadinha. Quando esse grão de pólen cai no estigma, o tubo polínico cresce, leva os dois gametas masculinos ao encontro dos gametas femininos. O primeiro gameta masculino, que é o primeiro núcleo espermático, se junta com a oosfera, que é o gameta feminino, das angiospermas. Aí há a fusão dessas células formando o zigoto, uma célula 2N que vai se desenvolver no embrião. O embrião, ao germinar, vai formar a nova planta, o novo esporófito da angiosperma. Ao mesmo tempo, o segundo núcleo espermático fecunda os chamados núcleos polares, aqueles outros dois tipos de células que ficam no saco embrionário, formando uma célula 3N. Uma célula 3N que, por mitose, se divide, dando origem a um tecido triploide. Esse tecido triploide é bem famoso, né? É o tal do endosperma secundário, típico das angiospermas, um tecido de reserva para o desenvolvimento do embrião. Lembrou? Agora, depois disso tudo ter ocorrido, nós vamos ter a transformação do óvulo em semente. O óvulo vai virar semente, dentro do qual temos o embrião, mergulhado no endosperma, que é a reserva, ok? Envolvido por um tegumento. E o ovário do pistilo se transforma no fruto, como você pode observar na figura. Então não esquece, hein? Óvulo vira semente, ovário vira fruto após a dupla fecundação. Falado? Grande abraço para vocês e sucesso!